Bom giorno com a Ali. Hoje nós vamos falar sobre o Alexandre o Grande, baseado no livro do Plutarco. Esse livro que é um clássico da antiguidade, é a biografia de dois grandes personagens da história, Alexandre o Grande e César. E hoje nós vamos falar sobre o início da vida desse grandíssimo personagem da história mundial. Então, bom giorno com a Ali, tô aqui com o meu cafezinho Capricórnio, enquanto vocês estão chegando aí a gente toma um golinho de café juntos. Daqui a pouco vai ser difícil, eu vou ter que tomar o café depois do almoço com vocês, porque a partir do final do mês a gente vai estar 5 horas à frente de vocês. Bom, por enquanto ainda são 4. E enquanto o pessoal entra aqui, eu quero lembrá-los para fazer a inscrição para o evento De Volta ao Passado, que vai acontecer na semana que vem, terça, quinta e domingo. Ou seja, teremos 3 encontros para falar sobre muita história. E quem se inscrever nesse encontro vai ter a possibilidade de participar de um sorteio que vai ter prêmios incríveis, gente. São pelo menos 3 prêmios, então se inscreva para não ficar de fora desse sorteio, tá? Bom giorno! O link de inscrição fica ali na minha bio e eu tô colocando constantemente o link também nos stories. Quem já tá inscrito na minha, que recebe toda terça-feira curiosidades da Ali, também vai receber as informações, mas é importante se inscrever para o evento em si, tá? Então, oi aos meus alunos, já estou inscrita, diz a Carla, que bom, Carla! Nos últimos dias, gente, nós falamos sobre grandes personagens da história aqui. Nós falamos sobre Júlio César, sobre Cleópatra, sobre Alexandre o Grande. E na semana que vem eu quero mostrar isso para vocês com outro ponto de vista. Na terça-feira nós vamos falar sobre... Hoje eu vou dar um geral para vocês sobre quem era o Alexandre o Grande. Na próxima semana nós vamos ver quais foram as consequências culturais e para as populações que o Alexandre o Grande conquistou. Porque é bem interessante a gente pensar isso, que normalmente quando a gente fala dessas grandes guerras do passado, se fala, o fulano ganhou tal guerra, foi um grande vencedor. Mas e quem foi conquistado? O que mudou na vida dessa população? Então a gente vai falar sobre isso, principalmente sobre o Egito, e por isso depois, na quinta-feira, falar sobre a Cleópatra. Esse modelo que eu montei para vocês das aulas do De Volta ao Passado vai ser uma forma de vocês conhecerem como serão as aulas do novo grupo VIP da Ali. Eu já tenho aí meus alunos que já estão comigo há quase 2 anos e a gente sempre tenta evoluir. Então, vai mudar alguma coisa, os alunos não sabem exatamente como que vai funcionar ainda, mas eu vou contar tudo para vocês na próxima semana e aí no final desse evento De Volta ao Passado a gente vai abrir as inscrições para entrar no grupo VIP. Então é um evento gratuito, mas que eu vou apresentar para vocês o meu trabalho sobre como será o novo grupo VIP. Essa é a ideia. Então se inscrevam, tá? Que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E da Cleópatra, a gente vai saber os bastidores da Cleópatra. Hoje até me fizeram uma pergunta, Cleópatra tinha esculturas? Eu conto esses detalhes na semana que vem. Eu tenho que deixar a seguir cenas do próximo capítulo, não é mesmo? Bom, então vamos para a nossa aula de hoje. Lembrando que falaremos baseado no Plutarco. O Plutarco ele escreveu várias biografias de homens famosos, sempre comparando um grego com um romano. E esse aqui é um dos volumes mais famosos, justamente porque fala de 2 grandes, fala do Alexandre o Grande e do Júlio
Júlio César. Então ele vai contar a história desses dois homens. Na semana passada nós lemos o Plutarco sobre a morte do Júlio César e hoje nós vamos falar sobre o início da vida do Alexandre o Grande, certo? Então, buongiorno a tutti. Eu agora, como habitual, eu vou fechar aqui os comentários e já eu volto para vocês fazerem as perguntas, certo? Então, vou fechar aqui os comentários e vamos começar. Bom, existem personagens que realmente marcam a história. E nós podemos afirmar com certeza que Alexandre o Grande, Cleópatra, Júlio César foram personagens que deixaram o seu nome na eternidade. Até hoje nós falamos nesses personagens, eles vão para o cinema, para séries, e o Alexandre o Grande é um desses personagens. Inclusive, inspirou Júlio César, Pompeu e grandes generais da antiguidade. Esse nome que nós chamamos o Alexandre o Grande, quem deu o nome foram os romanos, que era Alessandro Magno. Magno é de o grande, o grandioso, porque ele fez conquistas tão importantes em tão pouco tempo que realmente virou um homem de inspiração para esses grandes generais de guerra. E como é que começou a vida do Alexandre? Quem era o Alexandre o Grande? Vamos lá. Alexandre o Grande, ele nasceu em 356 a.C. em Pela, que era a capital do reino da Macedônia. A Macedônia fica no norte da Grécia. E os gregos, eles costumavam ver os macedônicos como uma espécie de bárbaros, porque eles não tinham cidades tão desenvolvidas quanto Atenas ou Esparta. Atenas era a grande referência do mundo. Nesse momento aqui em 356 a.C., Atenas já tinha virado um modelo de filosofia, de cultura, de tudo que tinha de bom. E os atenienses olhavam para os macedônicos com meio que como se eles fossem quase os bárbaros, como se eles não fossem desenvolvidos o suficiente. O Alexandre é filho de Filipe II e Olímpia. E o Filipe II, ele já era um grande visionário. Ele já via essa situação de que, de certa forma, os macedônicos eram mal vistos pelos gregos e ele queria transformar essa cidade de Pela e essa civilização macedônica numa grande civilização. Então, normalmente a gente fala sobre o Alexandre o Grande sem pensar muito quem era a família dele, quem era o Filipe II, quem era o pai. A gente não pode dissociar as coisas. O Filipe II, ele já era um grande general, ele já era um visionário. E claro que o Alexandre o Grande, ele foi criado dentro desse contexto. O Filipe, ele resolveu transformar essa cidade de Pela, na Macedônia, chamou grandes personagens gregos para ir até Pela, para desenvolver a cidade. Nós temos Aristóteles, que virou professor do Alexandre o Grande. Nós temos Lisipo, que era um grande escultor grego. Apeles, um grande pintor grego. E assim, o Filipe começou a transformar essa cidade da Macedônia. Então o Alexandre, ele nasce nesse contexto de uma Macedônia que está se desenvolvendo muito, que está crescendo. E ele já, muito jovem, começa a participar das guerras junto com o Filipe II. A mãe dele, ela dizia que o Alexandre era filho de Zeus. Já por parte do pai, segundo os nossos historiadores, o Alexandre era descendente de Héracles, ou seja, do Hércules. Já aí mostra a grande força dessa família, que já vem do pai, já vem a força dessa família e desse personagem aqui na história. Olha só que interessante o porquê de divinizar o personagem.
A sociedade era poligâmica, ou seja, o Filipe II ele era casado com outras mulheres além da Olímpia e tinha outros filhos. O que a Olímpia pensa? Eu preciso deixar esse meu filho de uma maneira que ele seja muito melhor do que os outros. E aí ela vai colocar essa ideia de que o Alexandre era filho de Zeus, sendo assim o herdeiro mais adequado para assumir o Império Macedônico. A outra confusão que muita gente fala, que diz assim, o Alexandre o Grande ele era macedônico, mas não era grego. Não, gente, a gente pode dizer que o Alexandre o Grande era grego. Inclusive, ele vai transformar o mundo em grego, que na semana que vem eu vou contar em mais detalhes para vocês. Então esse é o nosso Alexandre o Grande. O Plutarco vai escrever o seguinte: é tradição aceita por todos que Alexandre, por parte de pai, era descendente de Héracles. Então aqui a gente já tem o nosso biógrafo aqui, o Plutarco, do Alexandre o Grande, falando realmente que o Alexandre o Grande, todo mundo aceitava que ele era ele era descendente de Héracles. Aí ele fala mais ainda, falando sobre o nascimento do Alexandre, sobre a concepção do Alexandre o Grande. Na noite anterior àquela em que o casamento foi consumado entre o Filipe II e a Olímpia, estourou um grande trovão, um relâmpago a atingiu na barriga, a mãe do Alexandre, a Olímpia. Da ferida surgiu um grande fogo, que se dividiu em chamas espalhadas em várias direções e depois se apagou. Ora, agora vamos pensar aqui. Zeus era o principal deus grego. E qual era o atributo do Zeus? O que identificava o Zeus? Justamente o relâmpago. Então aqui o Plutarco está nos mostrando que o Alexandre o Grande era filho de Zeus. Naquele momento da concepção do menino, do bebê, a mãe do Alexandre foi atingida por esse raio de Zeus e esse raio se difundiu por todo o ambiente e o Alexandre o Grande seria filho de Zeus. Nada mal para um grande personagem aqui da história. Bem, o Plutarco ainda continua dizendo a data de nascimento do Alexandre. E aqui nós temos uma coisa interessante. Hoje nós estamos acostumados a pensar, aconteceu em 30 a.C., aconteceu em 456 depois de Cristo. Essas datas estabelecidas antes de Cristo e depois de Cristo são muito recentes. A gente usa a partir do calendário gregoriano. Mas se a gente fosse pensar isso lá na época do Alexandre o Grande, quando ele nasceu em 356 antes de Cristo, Cristo ainda não existia. Então a referência de calendário não era essa. E qual era a referência de calendário? Bom, para cada lugar nós tínhamos uma referência de calendário. Se nós pegarmos Roma, por exemplo, a referência do calendário romano era a fundação da cidade de Roma. Na Grécia, nós tínhamos diferentes calendários. Tinha normalmente o civil e o calendário religioso. E quando eles escrevem aqui que o Alexandre nasceu no início do mês de Hecatombe, se nós formos traduzir o que quer dizer Hecatombe, quer dizer sacrifício de 100 bois em grego, e esse mês era um mês que era dedicado a fazer sacrifícios aos deuses, a Hera, a Apolo, a Zeus. E o Alexandre teria nascido nesse mês de Hecatombe, que equivale ao nosso mês de julho. A data precisa é difícil de fazer, mas seria 20 ou 21 de julho de 356 antes de Cristo. Então, o Plutarco sobre isso escreve: Alexandre nasceu no início do mês de Hecatombe, que os macedônios chamavam de Lu, exatamente no 6º dia, o mesmo dia em que incendiou o templo de Ártemis em Éfeso. Olha só que interessante que aqui o Plutarco faz referência ao nascimento do Alexandre com um evento que marcou
a história da antiguidade. Que evento é esse? O incêndio de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo de Ártemis em Éfeso. Essa Ártemis, deixa eu mostrar aqui para vocês, uma hipótese, essa imagem é uma hipótese de como era o templo de Ártemis em Éfeso. Ártemis, ela era a deusa da caça, das florestas, mas essa Ártemis aqui de Éfeso era uma deusa que estava ligada também à maternidade, a ajudar no nascimento. E segundo os historiadores da antiguidade, no dia do nascimento do Alexandre o Grande, a Ártemis se descuidou, saiu, parou de prestar atenção só nesse grande templo dela e foi lá ajudar no parto do filho de Zeus, ajudar no parto de Alexandre o Grande. E quando ela se distraiu, aconteceu uma grande tragédia, que foi o incêndio do templo dela em Éfeso. Esse templo era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Diz que ele era tão grande que ele ultrapassava as nuvens, ultrapassava o céu, que era quase que ele sumia no céu. E quem é que fez esse incêndio? Foi um incêndio criminoso, gente. Um cara chamado Heróstrato queria ficar com o seu nome marcado na eternidade e ele decidiu incendiar uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então foi um incêndio criminoso. Ele foi condenado e o que pediram é que ele recebesse a condenação da memória, que ninguém mais poderia falar no nome do Heróstrato, porque era justamente o que ele queria, ficar com o nome marcado na eternidade. Não funcionou, porque historiadores acabaram contando essa história, como Plutarco e outros historiadores contaram, que o templo de Ártemis incendiou por culpa do Heróstrato. Bem, aí a gente continua aqui. Nasceu esse grande homem, então, filho de Zeus, e que está destinado a mudar a história da Macedônia e do mundo. Como é que ele virou rei? Como é que ele começou a ganhar realmente poder? Aí o Plutarco fala: quando então Pausânias, não tendo obtido justiça, matou Filipe, a maior culpa foi atribuída a Olímpia, pois ela teria agitado e excitado o jovem exasperado. Mas uma certa acusação também foi feita a Alexandre. O que aconteceu, gente? Durante o casamento da irmã do Alexandre o Grande, que agora eu vou dar um spoiler aqui para vocês, ela se chamava Cleópatra. Opa! Nós não temos somente uma Cleópatra no mundo? Não temos somente uma, mas na semana que vem, na quinta-feira, eu vou contar para vocês essa história da Cleópatra. E durante esse casamento, o Pausanias, que fazia parte, era uma espécie de um guarda-costas do Filipe II, do pai do Alexandre, estava indignado com alguns problemas que eles tinham tido e resolveu matar o Filipe II e conseguiu. Então ele foi assassinado durante a festa e acusaram a Olímpia de ter armado esse assassinato para que o Alexandre assumisse o reino. De certa forma, diz aqui o Plutarco, o Alexandre também ganhou, foi acusado, mas depois as acusações desapareceram com relação ao Alexandre. E aí o Alexandre vai assumir aos 20 anos o reino, causando inveja, ódio terrível e perigos por toda parte. Estamos aqui falando do ano de 336 a.C. E de fato, quando o Alexandre assume, o Filipe II já tinha conquistado a Grécia e a Grécia já estava submetida, de certa forma, aos macedônicos. Mas os atenienses não aceitaram ser submissos ao Alexandre. Eles falaram assim: o que esse menino de nem 20 anos quer
ser o nosso rei. Nós não aceitamos. E aí começou um desentendimento que vai culminar numa outra guerra chamada... vai culminar em outra guerra, a guerra... na Batalha de Tebas, e nessa batalha o Alexandre vai acabar mostrando que ele sim era muito potente, apesar de ser jovem. E aí, gente, vai nascer esse mito de fato, porque o Alexandre o Grande, ele vai ganhar o reino da Macedônia, esse domínio sobre a Grécia, e já estava programada uma expedição para a Pérsia. Os persas são os inimigos históricos dos gregos e dos macedônicos. E o Alexandre, ele vai conseguir com que gregos e macedônicos se juntem para lutar contra os persas. E aí ele começa a expandir o seu território, incluindo o Egito. E aí, quando ele chega lá no Egito, antes de conquistar totalmente a Pérsia, que o Plutarco vai falar. Na verdade, dizem que quando ele subjugou o Egito, ou seja, quando ele conquistou o Egito, quis construir uma cidade grega, grande e populosa, e dar-lhe o seu nome. Seguindo os conselhos dos arquitetos, ele estava prestes a cercar e medir um espaço de tamanho extraordinário. E aí aqui começa o nascimento de um outro ícone da antiguidade, a cidade chamada Alexandria do Egito. Essa cidade foi tão importante depois, ao longo dos séculos, que foi a segunda maior cidade do mundo, perdendo somente para Roma. O Alexandre fundou mais de uma Alexandria. A Alexandria original, vamos dizer assim, a primeira é essa Alexandria do Egito. Mas nós temos pelo menos 18 Alexandrias fundadas nessas conquistas territoriais do Alexandre. E agora eu vou deixar para vocês a seguir cenas do próximo capítulo, que na próxima semana, na terça-feira, à 13h, no evento De Volta ao Passado, eu vou contar para vocês como é que foi o desenvolvimento aqui do Egito, dessa cidade que ficou marcada na história, que também tinha uma das 7 maravilhas do mundo, o Farol de Alexandria. Como é que foi depois da conquista do Alexandre o Grande, que vai entrar uma mentalidade grega dentro de uma cultura totalmente fechada e diferente da cultura grega? Como é que isso aconteceu? Como é que a população reagiu? Como é que os governantes se comportaram em relação à população? Qual era a língua falada? A população sofreu? Foi traumático ou não foi traumático? É isso que nós vamos descobrir na próxima semana. Então, como uma novela, eu adoro contar as minhas histórias como se fosse um filme, a gente tem que deixar a seguir cenas do próximo capítulo para a próxima semana. E agora eu vou ativar os comentários, abrir aqui para as perguntas. Vamos ver aqui se já tem alguma pergunta. Aula maravilhosa, obrigada, Ana Paula. Fiquem à vontade aí para fazer as perguntas. É muito interessante como essa figura do Alexandre, ele vai marcar a história. Ele faleceu com menos de 33 anos e ele marcou a história, ele mudou a história do mundo literalmente, tá, gente? Então, essa escolha que eu fiz para as aulas da semana que vem foi proposital para a gente ver como isso é importante até hoje, na verdade, tá? Como é que essas conquistas são capazes de mudar a história de uma população, a história de uma cultura, mudar a língua falada
e entre outras coisas, tá? A Márcia tá perguntando aqui se de fato ele era homossexual. Márcia, isso aí é um tema, de certa forma, polêmico, vamos dizer, porque se a gente pega os filmes que representam o Alexandre, ele sempre aparece como homossexual. A gente tem que abrir a cabeça, e é uma coisa que eu sempre falo aqui para os meus alunos, que não podemos olhar a história do passado com os conceitos que nós temos hoje. Lá na época do Alexandre o Grande, na época dos antigos gregos, dos antigos romanos, não tinha essa questão de homossexualidade. Era normal relações entre homens, de homens com homens, tá? Então a gente não pode julgar e colocar essa questão com a cabeça que nós temos hoje. Lá na antiguidade era normal, certo? Se formos pegar grandes nomes, Júlio César e outros, existia isso, era normal esse tipo de relação, tá? Cadê? Assisti o filme da Cleópatra e nele fica entendido que Cleópatra e Alessandro ou são de épocas diferentes. A Ana Paula está fazendo uma pergunta interessante também, que a Cleópatra conheceu o Alexandre o Grande. Impossível, tá, Ana? O que acontece? Isso eu vou explicar um pouco melhor na próxima semana, na terça-feira. Nós temos um período da história chamado período helenístico. O período helenístico, se a gente procura nos livros de história, temos sempre um marco, assim como a gente tem marco para a queda do Império Romano, como a gente tem marco para o final da Idade Média, para o início do Renascimento e assim por diante. O período helenístico é marcado por dois eventos: a morte do Alexandre o Grande até a morte da Cleópatra. O Alexandre o Grande nasceu em 356 a.C. A Cleópatra morreu em 30 a.C. Ou seja, estamos falando que o Alexandre o Grande viveu em torno de 300 anos antes do Alexandre, que a Cleópatra viveu em torno de 300 anos depois do Alexandre o Grande. O que pode acontecer nesse filme que você viu, que Cleópatra aqui não é a Cleópatra personagem que nós conhecemos. A Cleópatra famosa que ficou com Júlio César, com o Marco Antônio, que se suicidou, essa Cleópatra que foi a última faraó do Egito era a Cleópatra VII. E a irmã do Alexandre o Grande se chamava também Cleópatra. Sobre isso eu vou contar detalhes na próxima aula, tá? Então é essa a resposta. Concordo com você, a história deve ser observada no seu lugar, no seu tempo, no seu desenvolvimento. Exatamente, Alex, tem que ser, senão fica difícil. Imagino o estresse que era fazer gestão de reinos conquistados. A Fábia está fazendo uma colocação muito interessante. Sobre isso eu vou falar na semana que vem também, na terça-feira, Fábia, que de fato foi muito complicado depois da morte do Alexandre o Grande, porque ele tinha conquistado uma extensão territorial muito grande. E como é que acontece? O que aconteceu com esses lugares depois da morte do Alexandre o Grande? Não foi simples e nem fácil, tá? Aqui, Júlio César se inspirava em Alexandre, certo? Sim, essa afirmação é correta. A gente até tem passagens desses historiadores que falam do Júlio César pensando naquilo que o Alexandre o Grande tinha conquistado com cerca de 30 anos e chorando, inclusive, pensando que ele ainda não tinha conquistado. E tem uma coisa bem interessante que nós temos coisas que podem mudar a história. Eu sempre falo assim, quando a gente lê história, a gente tem que pensar assim, como é que era isso? Será que era realmente assim? E se? E se? Então, eu gosto de fazer esse exercício. O Júlio César ele foi assassinado em 15 de março de 44 a.C. E ele já tinha conquistado, o Roma já era enorme, a extensão territorial de domínio romano já era enorme. E ele estava para sair para uma campanha militar contra os partas
dali uns 3, 4 dias depois do dia 15 de março. E se ele não tivesse sido assassinado no dia 15 de março, ele poderia ter conquistado Espartas e seria tão grande quanto o Alexandre o Grande em conquistas territoriais. Então é bem interessante esse exercício. Bom, gente, eu vou deixar aqui então a seguir cenas do próximo capítulo. Para a próxima semana, nós não teremos esse horário aqui das 8h08. O nosso encontro terça-feira será a 1h da tarde, para nós falarmos sobre como é que foi esse processo cultural e social depois das conquistas do Alexandre o Grande. Na quinta-feira, nós temos um novo encontro, a 1h da tarde, para falar sobre a Cleópatra, a rainha do Egito, a última faraó do Egito. E no domingo, dia 3, nós temos um encontro para fazer perguntas, para tirar dúvidas, enfim, e fazer o sorteio. Então, se inscrevam no evento De Volta para o Passado, porque só quem se inscrever terá a oportunidade de participar do sorteio a prêmios, seguindo as regras, obviamente. Então, espero vocês na próxima semana e, claro, que a Ali continua com muitas histórias depois, mais tarde. Um beijo grande e uma ótima semana!